Tem algumas empresas grandes, não vou citar nomes, claro, mas se vocês pesquisarem vão encontrar, onde que você trabalha de hora extra é compensado, vai tendo um banco de horas. Aí nesse banco de horas, vamos supor, trabalhou 30 minutos, vai somar 30. Aí no outro dia mais 20, mais 10 minutos. Vai somando para um dia lá na frente, você tem uma quantidade tão grande de horas extra que eles te mandam folgar. Falar, folga aqui porque você já tem 8 horas de trabalho. E aí eles fazem isso. Então, ó, você tem 6 horas. Então, folga amanhã 8, e aí você fica devendo 2, e quando você for passando, vai abatendo. É a empresa que faz isso, é o trabalhador pensar, vou aceitar, né? Não tenho o que fazer, se eu processar vai dar uma dor de cabeça, vou perder o emprego, vou ser mal visto. Aí o trabalhador acaba aceitando com medo do desemprego e ficar mal visto, não poder colocar isso como referência, a empresa fala mal dele, e ele não conseguir outro emprego. Nos últimos anos, o mercado de trabalho brasileiro passou a apresentar um excesso de oferta de mão de obra, o que estimula a informalidade como alternativa para o desemprego. Essa tendência é mais acentuada em algumas regiões do país, como o Nordeste. Quando você tem um excesso de pessoas querendo trabalho, um monte de pessoas desempregadas, o que acontece? Se o patrão ele é picareta, ele é ruim, ele é folgado, não respeita o trabalhador, ele só pensa no bolso dele, ele vai explorar. Porque ele sabe que se esse trabalhador não quiser essas condições exploratórias, essas condições subhumanas, ele demite e chama outro, não tem que pagar 13º, não tem que pagar aviso prévio, nem exame médico, nada. É só falar, vai embora, não vem mais aqui amanhã, toma o dia de hoje, ele paga, porque ele já ganhou, o trabalhador já produziu para ele está com o bolso cheio de dinheiro, ele demite. Aí chama outro. Claro, não são todos os empresários que são assim, tem empresário que mesmo na informalidade, ele paga honestamente, ele não contrata por causa que não tem a condição financeira para isso. Mas, como gente ruim tem em todo quanto é canto, isso estimula e ajuda o cara que é ruim a fazer isso. Se não houvesse tanta gente desempregada, a pessoa que é picareta, ele ia pensar, pô, se eu explorar, o cara vai embora e vai aceitar outro emprego, porque tem muito emprego sobrando, poucas pessoas querendo trabalhar, então não vou explorar ele. Isso para quem é picareta. Mas quando o empresário é honesto, é certinho, é mais humano, não ocorre. Assim como tem professor, tem bombeiro, tem policial, tem médico, jornalista, diversas profissões, tem gente boa e tem gente ruim. Só que quando é no caso do empresário, o empresário é picareta e tem muita gente querendo trabalhar, isso que vai ocorrer naturalmente. Ele vai explorar, ele vai falar, você não quer, outro quer. Tá nem aí para você. E o trabalhador trabalha infeliz, chateado, angustiado, porque, poxa vida, eu preciso disso, nossa, ele tá me explorando, nossa, trabalhei hoje 15 horas, meu Deus do céu, amanhã eu tenho que acordar cedo e vir trabalhar, não tenho uma folga, não tenho nada. O trabalhador tá ali porque não consegue emprego formal, algo que ganhe mais e melhores condições. E se tem muita gente desempregada, o país, obviamente, está em crise. Beleza? Página 183. Redução da participação dos trabalhadores no movimento sindical. A realidade atual também é caracterizada por uma queda da participação do trabalhador no movimento sindical. Isso é fruto da proliferação das terceirizações, da livre negociação salarial, do temor da perda de espaço no mercado de trabalho, do crescimento da informalidade, da falta de uma política sindical voltada aos trabalhadores jovens, da modernização das fábricas e da mudança do perfil do trabalhador. Dados do Ministério do Trabalho indicam que a maioria dos brasileiros não é sindicalizada. 2010, o censo de 2020 era para ser feito, mas por conta da Covid não foi. Talvez façam ano que vem, em 2022, enfim, a gente ainda não sabe. Mas em referência a isso, é difícil para o jovem se inserir no mercado de trabalho por causa da lei do salário mínimo e por causa de ter muita gente desempregada. Sei que pode ter gente que não concorde comigo, discorde, mas enfim, a gente pega o Brasil, muita gente desempregada, milhões e milhões de pessoas. Aí o patrão, ele é obrigado a pagar isso daqui pro trabalhador. Ele olha, tem um jovem que não tem experiência e gente com mais idade, mais com experiência, seus 20 e poucos anos, ele vai preferir contratar quem tenha experiência. Porque ele vai pensar, pô, se eu contratar esse cara até ensinar o serviço, ele não vai saber fazer, não vai me trazer dinheiro, não vai ser um bom operador de caixa, não vai ser um bom vendedor, não vai trabalhar como eu quero, não vai entender esse maquinário, enfim, não vai atender bem o público, se for do setor terciário.
E aí ele prefere alguém que já tenha experiência, porque não tem que ensinar. Esse tempo que ele ensinar, ele prefere que o trabalhador trabalhe. Além da questão de ter muita gente desempregada. O patrão vai olhar, para que eu vou contratar um jovem se eu tenho muita gente desempregada, se eu tenho várias opções, se o meu leque é imenso, incluso gente com experiência. Por que eu vou pagar a mesma coisa para quem não tem experiência e quem tem? Talvez se houvesse a possibilidade do trabalhador pagar menos para quem não tem experiência, essas pessoas fossem contratadas, porque antes seco do que pingado. É o que acontece com o jovem. Ele vai para a informalidade, porque lá vai pagar menos, aí por pagar menos, o patrão acaba contratando, porque o patrão ali fala, não tenho condição de pagar 13º, FGTS, auxílio transporte, etc., porque eu não ganho para isso. O que eu posso pagar é isso, se eu pagar além disso, eu vou ter que aumentar o valor dos meus produtos, eu vou ter um prejuízo, não vou ter onde tirar, não vou conseguir pagar minhas contas, que é o que eu posso. Aí o jovem fala, tá bom, eu quero. Se houvesse a possibilidade, talvez, do jovem trabalhar sem carteira ou com carteira e ganhando menos, numa loja grande, talvez ele aceitasse, já que ele vai acabar na informalidade mesmo, ele aceitaria e pelo menos ganharia uma experiência, porque ele ia falar, não, trabalhei na loja X, na loja Y, tantos meses, tantos anos, caramba, ó, você tem experiência, você já sabe o serviço. E aí outra empresa grande o contrataria, por exemplo, que ele já tem essa experiência, e o patrão ia poder decidir, pago mais para quem vai produzir mais, gerar mais dinheiro para mim, eu pago menos para alguém trabalhar, mas ele vai gerar menos dinheiro. Ia ter essa possibilidade. Porque é difícil para o jovem, ele vai procurar emprego e vai falar, tem experiência? Não, não tem. Então tchau. Vaga não sei o quê, tanto de experiência. Vaga disso, tanto de experiência. E por mais que o tempo máximo de experiência que as empresas possam pedir são de 6 meses, pode ser que na prática ela olhe assim, essa aqui é pilha de currículos, já pessoas com 6 meses. Essa pilha pessoas com 1, 2 anos. Eles vão escolher alguém dessa lista e vão falar critério técnico. Enfim, a gente escolheu. E é difícil comprovar o que foi de fato pela questão da experiência. Isso dificulta. Além do que muita gente na informalidade não está no sindicato. Essas pessoas não têm como pagar o sindicato. Não é descontado em folha, é na informalidade. Isso além da alta taxa de desemprego, crise mais crise que o Brasil vem enfrentando. E aqui uma imagem, voltando para o texto, carteira de trabalho e previdência social, que daqui a alguns anos vocês vão ter que tirar, não sei se alguém aqui tem 16, já tirou, enfim, mas essa é a carteira de trabalho e previdência social assinada ainda não é uma grande realidade para grande parte dos trabalhadores brasileiros. Na foto, Centro de Apoio ao Trabalhador CAT, da Luz em São Paulo, porque tem muita gente na informalidade, muita gente que não consegue emprego, esse número de trabalhadores não sindicalizada, não estando no mercado formal, é extremamente elevado. Algumas pessoas acham que é pela crise, outras por excesso de leis de trabalho, enfim, mas aí são várias possibilidades, vários pensamentos divergentes. Continuando o texto, número do último censo sindical realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que existem cerca de 20 mil sindicatos no Brasil, muito mais do que na grande maioria dos outros países. Não faltam quantidade de sindicatos. Porém, muitos deles fazem parte do grupo dos sindicatos de carimbo, que servem apenas para recolher o imposto sindical. Ou seja, já que era obrigatório, tirou a obrigatoriedade, fica essa discussão, é ou não é obrigatório? Por enquanto, hoje não é. Mas quando era obrigatório, as empresas, já que tinham que pagar, a empresa criava um sindicato, colocava uma outra pessoa, apenas para falar, olha, para o trabalhador, ó, seu salário é esse, vai descontar seu sindicato, aquele é o sindicato caso você precise. E é mais para a empresa não ser punida, para não haver processo, para falar, não, ela tem um sindicato. Mas não foi o trabalhador que escolheu, foi obrigado. A empresa falou, tem que aceitar esse. Se o trabalhador não aceita, a empresa manda embora porque tem muita gente desempregada. Então, acaba sendo um sindicato de carimbo, só para falar que tem, só para inglês ver, digamos assim. A contribuição de sindicato é descontada compulsoriamente, era até quando foi esse texto, era obrigatória. Hoje já foi tirada, mas a discussão ainda persiste. Você não podia reclamar, não podia falar, não, não quero descontar, não quero sindicato, eu quero esse dinheiro para mim, para pagar minhas contas, me divertir, gastar com o que eu queira. Eu sei que eu não vou ter o sindicato caso eu precise. Você não tinha essa opção, era obrigatório. Corresponde a um dia, corresponde a um dia do salário do trabalhador, ou seja, um dia do seu trabalho vai para o sindicato. Pelas leis brasileiras,
60% do arrecadado com esse imposto vai para os sindicatos, 20% para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, 15% para as federações dos estados e 5% para as confederações de trabalhadores. Atualmente, as maiores centrais sindicais do país são a Central Única dos Trabalhadores CUT, Força Sindical, Social Democracia Sindical e a Confederação Geral dos Trabalhadores, CGT. E aí, um textinho abaixo, lance para cartão. Por enquanto, alguma dúvida? Nenhuma. Não? Nenhuma. Beleza, agradeço. Nenhuma Qualquer dúvida? Beleza, qualquer dúvida pode mandar no chat, pode ligar o áudio que eu explico sem problema nenhum. Lance para cartão. A discriminação no trabalho. Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha em 2010, cerca de 19% dos negros brasileiros declararam que já se sentiram discriminados no ambiente de trabalho por conta de sua cor, raça. Pela pesquisa, o principal problema ocorre na seleção dos candidatos a posto de trabalho. Dos que se sentiram discriminados, 28% disseram que foram preteridos por causa de sua cor. O percentual de brancos que também já se sentiram discriminados foi de 2%. Para outras etnias, registram-se pardos, 11%. Esses dados, é de como a pessoa se autodeclara. O IBGE chega na tua casa e pergunta: qual é a tua raça, etnia? Se você é negro e fala que é branco, ele é obrigado a colocar branco. Se você é branco e fala que é negro, é obrigado a colocar negro. É autodeclaração. Se a pessoa fala, não sei ler, você sabe que ela sabe ler, você é obrigado a colocar que ela não sabe ler. Então é sempre de autodeclarado. E pardo, aquela pessoa que não se enxerga como branco, não acha que é negra, fala, tô no meio termo. Isso pardo, a visão que a própria pessoa tem. Orientais, 9%, ou seja, de quem se declarou pardo, no geral, 11% falou, não, eu já me senti discriminado por eu ser pardo, a pessoa não quis me contratar. A minha namorada conta que ela foi numa entrevista de emprego e não contrataram ela por ser parda. Ela se sentiu discriminada por conta disso. Falaram isso para ela. Foi o que ela conta. Não vou falar onde ela teve isso, ela que nasceu e mora em Itanhaém. Ela disse que já se sentiu discriminada com relação a isso. Não sei se isso já ocorreu com algum conhecido de vocês, se a pessoa se sentiu discriminada por conta na hora da seletiva ou no próprio ambiente de trabalho, porque se 19% dos negros disseram que se sentem discriminados, porque isso existe. E depois outro comentário, antes, só depois de terminar aqui o texto, as maiores queixas dos orientais relacionam-se a insultos ou a piadas no ambiente de trabalho. As ofensas são o principal motivo pela discriminação relatada pelos pardos. Ou seja, os orientais falam assim, você gosta de arroz? Trouxe arroz, né? Ou então, não trouxe arroz, não sabe comer arroz? Pô, como assim oriental não sabe fazer conta de matemática? Olho puxado. Pastel de flango, né? Pastel de flango, né? Faz pastel de flango. Isso são as piadinhas que a gente faz com os orientais. Eles sentem essa discriminação, segundo o que está no texto. Há insultos justamente por ser oriental. Aí tem essas piadinhas. Já com quem é negro, afrodescendente, aí é pior. Porque vamos analisar uns dados aqui, ó. Vamos pegar o número de negros que se declararam ter sofrido preconceito. Vamos supor que foram 20 mil negros que falaram, não, eu senti preconceito. Desses 20 mil, 28% que foram preteridos por causa da cor, ou seja, um quarto, mais ou menos, vamos colocar 5 mil, que disseram assim, não me contrataram porque eu sou negro. Já o outro restante, 75%, no caso aqui, um valor um pouco menor, vai 72%, seria mais ou menos de 20 mil, 15 mil, ou seja, 3 quartos, você pega a quantidade total de quem se viu discriminado, divide por 4. 3 foi no próprio ambiente de trabalho. Pessoa que achou que ele ia roubar por causa da cor, pessoa que olhava assim e falava, esse cara é negro, esse cara vai me roubar. Esse cara é negro, olha, não trabalha direito. Vai dar mancada, vai errar na entrada, vai errar na saída. Isso que é o mais agravante, porque são pessoas comuns, são trabalhadores que discriminam
pela cor da pele, acham que a pessoa vai ser bandida, vai ser criminosa por conta de ser negro. Isso é um absurdo, isso é revoltante. Claro que é revoltante não contratar porque é negro, etc. Mas achar que vai roubar o teu colega que tá ali contigo, que tá ralando junto com você, esconder a marmita, esconder a bolsa, ficar de olho assim, ih, vai roubar, vai roubar. Pô, imagine você no lugar do negro. Caramba, pô, sou um trabalhador, sou honesto, ralo na vida, me lasquei, tô batalhando aqui, nunca peguei nada de alguém, a pessoa acha que eu vou pegar, só porque eu sou negro? Que absurdo. Para quem é branco, quem nunca passou isso, não faz ideia, mas quem é negro, quem já passou, conhece, sabe como é que é. É algo revoltante você achar que alguém vai cometer um crime, que vai fazer algo só pela cor da pele. Isso assim é absurdo existir em pleno século XXI, em pleno ano 2020. Infelizmente isso ocorre. E esses dados mostram que 3/4, mais ou menos, dos negros foram discriminados por colegas de trabalho. Não foram uma questão da contratação pelo chefe, pelo superior. Foram outras coisas. E essas coisas são no próprio dia a dia. Ou seja, o cara sentiu que o seu colega de trabalho escondeu a mochila, fechou o armário, olhou para ele e colocou talvez algo no bolso porque ele achou que ia roubar só por furtar só porque era negro. Olha o tamanho do absurdo que a nossa sociedade existe. Olha o absurdo que existe na nossa sociedade. Os negros sofrem preconceito só por serem negros. Ah, negro vai me furtar. Isso é revoltante, isso é um absurdo que ocorre na nossa sociedade. E foi outro dia, cerca de 2010. E eu tenho certeza que se o Datafolha ou outro instituto de pesquisa fizer uma pesquisa nesse sentido, isso vai continuar existindo. Esses números vão ser altos. São números tristes, que nos envergonham. E os negros vão falar, pô, eu sofri discriminação por ser negro. As pessoas achavam que eu ia furtar, que eu ia pegar algo que não é meu, que eu ia errar no serviço, que eu ia não atender bem, que eu não ia arquivar certinho, só porque eu sou negro, que eu não ia trabalhar direito, só porque eu sou negro. Isso é triste que ocorra no Brasil ainda. Um preconceito tão alto. É triste, é triste. Discriminação no trabalho. Isso ocorre no trabalho, ocorre no ambiente escolar, ocorre em diversos ambientes no Brasil afora. No esporte, a gente vê muito, infelizmente. É triste, a gente só tem que lamentar, continuar trabalhando para que isso não ocorra. Como dizia Nelson Mandela, sonho com. Não, perdão, Martin Luther King, eu sonho com um mundo onde as pessoas não são julgadas pela cor da pele, e sim pelo caráter. E a luta dele parece que ainda não tem fim, que é eterna. Infelizmente, vem nova geração, e o preconceito persiste. A gente sonha no mundo desse, como Martin Luther King dizia. Espero que isso seja alcançado, porque é revoltante existir preconceito. 10 minutos para acabar a aula. A última, virando a página, não sei se vocês têm. Trabalho infantil, que é outra triste realidade do país. Outro fato importante, apesar das medidas governamentais que combatem o trabalho infantil, ele ainda é uma realidade nacional. Isso ocorre principalmente porque famílias em situação de extrema pobreza necessitam da contribuição de todos os seus membros para sobreviver. Números do IBGE, levantados mensalmente nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto Alegre e Belo Horizonte, indicam que o contingente de crianças que trabalham ultrapassam 100 mil, ou seja, 100 mil crianças no Brasil inteiro são obrigadas a trabalhar. Pesquisa mensal do emprego 2012. O Estatuto da Criança e Adolescente ECA, feito lá em 1990, estabelece regras para o trabalho, prevendo apenas para aprendizes, como é possível observar no trecho a seguir. E esse trabalho ocorre 99,9% das vezes de crianças pedindo comida no farol, vendendo bala, trabalhando com o pai, de pedreiro, que é um serviço puxado para quem é criança, trabalhando como diarista, normalmente, não sempre como as mães. Essa é puxada, é desgastante, é quase uma escravidão praticamente. Para uma criança fazer esse tipo de serviço é desgastante. E como está aqui no texto, isso ocorre porque as famílias precisam, porque a família não tem o que comer, não tem como pagar suas contas e manda a criança trabalhar para limpar a casa mais rápido, para terminar o serviço mais rápido. E a criança sofre, ela não tem a sua infância, ela não consegue estudar,
ela não consegue se divertir, que é natural da criança, que ela tem o direito de estudar, ela tem o direito de se divertir, até uma saúde, e nós temos o dever, nós adultos, e o Estado também, de promover a educação, a segurança, o bem-estar, o lazer, o entretenimento. E, infelizmente, socorre por conta do país que vive em crise, pessoas nesse estado, por conta de não haver uma fiscalização para proibir, punir isso, por conta de pais que acabam deixando o filho trabalhar por necessidade ou por exploração, como a gente sabe que deve ocorrer no país inteiro, e ocorre o trabalho infantil. Claro, os jovens podem trabalhar, mas como aprendizes. Tem uma série de regulamentações. Nos mercados, você tem lá o camping, só que ele não pode descer coisa lá do estoque e guardar. Ele não pode mexer com dinheiro. Ele apenas vai guarda cestinhas, abre a sacolinha, põe as compras ali para os clientes, né? Passa hoje o álcool em gel, coisa simples, fácil. Ninguém fala assim, o jovem não pode trabalhar. Pode, mas de acordo com a sua idade, 16 anos, aquilo que não seja muito pesado. Porque quando o jovem estiver formado, adulto, que estão com os ossos do corpo, aí ele vai ter condição de aguentar um serviço. E mesmo que ele com 18 anos comece um serviço puxado, no começo ele vai sofrer. Se na academia sofre, sente dor, imagina um serviço desgastante como esse. É complicado. Tanto que quando é adulto, 18, 19 anos, e começa a trabalhar como isso, ele começa como servente. Ele vai aprender, e aí ele vai pegar. Ou mesmo, uma pessoa adulta que aguenta trabalhar no semáforo, pedir, é desgastante, mas uma criança é pior ainda, sofre muito mais. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não. Nenhuma, professor. Não? Aqui temos um texto, capítulo 5. Eu vou pedir para que vocês... não posso pedir nada. Não posso pedir nada. Trabalho. Vou terminar. Então, aqui, questão do trabalho. Não, tem mais uma partezinha, na página 135. Eu vou bater a foto. Algumas iniciativas do governo ajudam a reduzir a incidência do trabalho infantil. Uma delas é o Programa Federal Bolsa Família. Instituído em 2003, transfere uma quantia mensal para a família muito pobre, visando complementar sua renda e garantir a elas o direito à alimentação, educação e serviço de saúde. Não sei se vocês sabem, mas para continuar com o direito, a criança tem que ter uma frequência na escola. Se ela for repetente, a família perde esse direito. O governo visa com isso tirar a criança do trabalho e fazer com que ela fique na escola, pelo menos meio período. A criança tem que estar indo. Se não, vai para o conselho tutelar, o conselho vai averiguar, e se for comprovado, a família perde. Por isso que é meio que forçar as mães, os pais, os responsáveis a levar os filhos para a escola, para que isso não ocorra. E aqui tem um textinho do direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Eu vou tirar foto terminando aqui a live. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvos na condição de aprendiz. Ou seja, menor de 14 anos pode trabalhar, mas como aprendiz. A proteção ao trabalho do adolescente é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto essa lei. Ou seja, pode trabalhar, vai ser regulamentado de acordo com cada setor. Por exemplo, em mercado, em uma loja, mas as leis para trabalhar nesses locais não podem se sobrepor a essa daqui. As leis criadas para os jovens têm que ser de acordo com o que está aqui. E aí, artigo 62, considera-se a aprendizagem, a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação em educação em vigor. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. E aí tem garantir acesso à frequência obrigatória em ensino regular, ou seja, não pode faltar na escola, atividade compatível ao desenvolvimento do adolescente, respeitando a questão biológica, a formação do corpo. Você não pode pedir uma criança de 13 anos carregar um peso enorme, vai deformar, ela vai ter uma série de prejuízos na questão da saúde. Horário especial para o exercício das atividades, não pode colocar a criança para trabalhar 12 horas, mesmo que ela, sei lá, trabalhe até 1 da tarde, você pode dar uma a uma. Não, ou então dar 1 até as 9. A criança tem que ter o tempo de dormir, de fazer as atividades recreativas. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurado bolsa de aprendizagem, um valor que é considerado como bolsa.
Artigo 65. O adolescente aprendiz, maior de 14 anos, são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários. Tem mais de 14, já pode recolher imposto para se aposentar, folga, descanso, hora de almoço e etc. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido. Cara, você não vai pôr o adolescente com cadeirante e obrigar ele a carregar peso para cima e para baixo. Tem que adequar a realidade às condições dele. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, ou aluno da escola técnica, assistir a entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho. Ou seja, você não pode pegar o adolescente e colocar numa escola técnica para trabalhar na família, numa ONG, por exemplo. Isso é proibido. E aí teria o artigo 67, com seus incisos, 68. Vou deixar para a gente ler na próxima aula. Depois, trabalho análogo ao escravo. Alguma dúvida por enquanto? Nenhuma. Nenhuma. Não. Agradeço a participação. A gente volta a se ver na quinta-feira, na última aula, para continuar trabalhando esse tema. E depois, sexta-feira, para continuarmos em história. Muito obrigado pela participação. Tchau, Obrigada, tchau. professor. Eu que agradeço. Até mais.